Esse velho da Havan e o churril é a mesma coisa, né? Então tá, eu vou fazer contato agora com o nosso mestre. Eu vou conversar a partir de agora e quero convidar as amigas para me acompanharem. Vou conversar com o professor doutor Herberto Edson Maia, criador do Cine Psiquiatria. Bom Alô, dia, doutor Maia. Tudo bom bem? dia, Beatriz. Tô bem, tô muito bem. Eu acho que ontem eu tive assim, nós, né, tivemos uma aula, eh, bebemos da fala daqueles convidados lá no teatro do Hospital São Pedro sobre a questão humana, fundamentalmente. Claro que o tema era um filme, mas os aspectos, a abordagem de cada um, eu lhe confesso que eu saí de lá encantada, apesar de perturbada, né? Ah, foi, é? Uhum, muito mesmo. Eu gostaria que o senhor nos dissesse quem eram aqueles convidados, os nomes completos dele, que, claro, eu infelizmente não tenho. São colegas do nosso centro de estudos, né, que a gente tem o curso de pós-graduação, José de Barros Falcão, um curso de pós-graduação em psiquiatria para médicos que querem fazer o exame na Sociedade Brasileira de Psiquiatria para tirar o título de especialista, né? Então, são alguns professores estavam lá ontem, como a doutora Gladiciane, o doutor Denis, o doutor Bruno Costa, o doutor Luiz Coronel, o doutor Paulo Kelber, que é especialista em perícia lá em Pelotas e colabora com o nosso grupo. E então aí a gente trouxe, eu chamo eles de provocadores, porque, como venho dizendo para ti, assim, pessoas que podem falar as suas visões das situações que nós estamos passando hoje no mundo, principalmente baseada no filme como o Coringa, nos dão uma condição de pensamento mais complexo e percepções mais complexas do nosso entorno, da nossa vida e da situação do mundo em torno de nós e no mundo no sentido mais globalizado. Tem também aquele falação que sobre é o meu tio, né, João Carlos Brum Torres, como eu já te disse, ele passou anos na França, ouviu as aulas de Lacan e escreveu num Correio de Domingo uma avaliação política sobre o filme O Coringa. Depois eu posso te mandar o texto dele. Por favor. Então, quer dizer, várias possibilidades de entendimento, tanto da doença mental, que ali ficou nítido, a chamada psicofobia, né? Tu vai no psiquiatra, tu tá louco, quer dizer, tu vai no Hospital São Pedro, tu tá com medo de ficar lá. Quer dizer, nós ainda temos, né, muitos medos fóbicos da coisa psicológica, né? Até nós conversamos, eu e tu, sobre uma experiência tua do passado. E que foi interessante, né? É verdade. Mas não tem como. Isso é uma questão que está arraigado na gente. E até eu me surpreendi ali quando um dos provocadores falou que existe essa psicofobia até mesmo entre os profissionais, né? Que daqui a pouco isso é uma coisa cultural. É como se fosse um fantasma. Eu confesso para o senhor que quando cheguei lá, o espaço ele é meio tétrico, né? Ele é antigo, né? Antigo, tétrico, assustador, com uma memória muito triste em Porto Alegre, né? E o próprio local, assim, por ser um local com aqueles prédios antigos, vazios, dá uma sensação na gente muito. Eu senti medo, né? Tanto que quando eu lhe vi ali, eu pedi para o motorista, para que eu vi ali. Já estou agora a me sentir segura, né? E o lugar assim está um pouco escuro demais também, né? Naquela profundidade lá, a gente fica assim meio perdido.
E mais a memória de que aquilo, né, representa o maior medo que foi dito ali, inclusive a mais triste de todas as doenças é a doença mental, né? Eu acho que é o nosso maior medo é enlouquecer. Esse é o grande medo de todos, né? Porque logo que a pessoa começa a ter uma depressão, uma ansiedade, a primeira frase que vem à mente é assim: eu tô com medo de ficar louco. Uhum. E isso indica, assim, que a doença mental sempre foi algo muito poderosamente instilando medo, né? E os É, tratamentos, né, Beatriz, no passado, isso. no século XVII, XVIII, eram tratamentos assim muito pesados. O louco era segregado como leproso. Ele desaparecia, os tratamentos eram horríveis, usavam quase torturas, banhos de água fria, tudo que é tipo de coisa para ver se tirava a pessoa da loucura e tinha o efeito contrário, aumentava a loucura e o preconceito, né? E o medo, né? E o medo, né? Grande medo. Exatamente. Agora, impressionante também é perceber assim as nuances todas possíveis desse fenômeno que é o filme, né? E aí, então, voltando para o nosso filme, a gente vê, né, o artigo dele, a colocação, então, mais ligada às mudanças políticas. Ali ele cita que são signos de mudança social em toda a sociedade, aí cita a globalização, cita a guerra da China com os Estados Unidos, o neoliberalismo, a digitalização, a perda de empregos, as mudanças de comunicação rápidas que vão mudando tão rapidamente que nos últimos 40, 50 anos nós mudamos o que não se mudou em alguns milhares de anos para trás. Então, realmente passa a ser um esquema assustador e como se a gente não tivesse condições de entender ou viver esses tempos tão mutantes. E até sugiro assim que tu e os nossos ouvintes vejam uma série que está no HBO, que é Years and Years. São 6 episódios e mostram, a partir do 2019, todas as hipotéticas modificações, que é uma espécie de continuação do filme Coringa, das alterações do nosso mundo e levando para situações políticas e repetitivas em função do passado, e aí as linhas da comunicação se exagerando ao ponto de os jovens quererem se transformarem em seres transhumanos através da tecnologia, tendendo a querer entrar na nuvem e com isso ficar imortais para sempre. Implantes no corpo de tecnologias onde tu passa a ser uma espécie de androide, um computador humano. A série é muito interessante nessas distopias do futuro. Então é uma continuação, eu acho, do que nós vimos no filme o Coringa. Que te leva a perceber que todo esse movimento que nós estamos vendo no mundo, eu hoje estava aqui colocando, né, todas os movimentos sociais que estão acontecendo, das pessoas irem para as ruas. Eu me surpreendi com o pessoal em peso nas ruas de Teherã, brigando com o seu governo, quer dizer, a coragem num sistema teocrático ditatorial, que é o caso, né, do Irã, assim como também acontece em Hong Kong. Então a gente vê que há um movimento mundial em torno, provavelmente, de algo que esteja acontecendo que a gente ainda não conseguiu desenhar. Não dá para desenhar o que é que está acontecendo. Tu tem razão, porque eu também fiquei surpreso quando vi no Irã pelo aumento de combustíveis, e até fiquei surpreso de aumentar os combustíveis no Irã, porque recentemente eles descobriram um campo novo de petróleo que supõe-se que tenha mais de 50 bilhões de barris como futuro de extração. E aumentam o preço, e num regime, como tu diz, radical,
ligado ao islamismo, e que usam balas de verdade, já tendo mais de 300 mortos nessas revoltas, as pessoas se animam a fazer isso, né? Sim, é como se fosse um movimento suicida, né? Não Porque deixa de ali não ser. tem bala de borracha nem água, é tiro mesmo, né? Porque o regime é duro e não tem volta. O que está acontecendo em Hong Kong parece que tem uma linha assim um pouco menor, mas agora parece que até o exército chinês entrou e está cercando aquela universidade que eles estão isolados lá dentro. E parece, então, que agora vai haver uma repressão que vai acabar com essa revolta em Hong Kong, né? Mas com o uso de uma força maior. E aí nós temos situações como na Bolívia, no Chile, que estão também com movimentos interessantes. E os movimentos dos coletes amarelos, que hoje na França está se dizendo que já faz um ano que agora virou estilo de vida. Sim, porque é a normalização do anormal, né? Eu fico, daqui a pouco eu sou aquilo que era uma revolta agressiva, passa a ser um estilo de vida. É uma coisa, como tu disse, difícil de entender essa modificação que nós estamos passando e que a gente então só pode ter perspectivas baseadas assim em hipóteses. Por isso eu falei na série essa que bota essas hipóteses todas de futuro, né? Que todos são distópicos, né? Todos mais ou menos distópicos. Claro que no final, como é ali na série, se vê uma família de 4 filhos enfrentando todos os problemas sociais e intrafamiliares e tentando achar um caminho que no fim se define de alguma forma mas também distópica, né? Cheia de impossibilidades e possibilidades difíceis de serem alcançadas. Sim, outro dia eu vi um filme que era um filmezinho assim de uma história X, tá? E aí o cara queria tirar a esposa dele da cadeia. E ele foi procurar, ela era inocente, mas já tinham sido criadas todas as provas contra ela, né? E não me lembro o nome do filme porque eu não vi até o fim. Como vários filmes eu não vejo até o fim. Isso deve ser uma coisa psicológica, né? Porque chega um momento do filme que eu desligo, né? Então, é um negócio estranho isso. Já parei várias vezes para pensar por que eu tenho mais de 300... Mas talvez tu mais ou menos já percebe qual será o fim e aí então... eu acho que é isso. É que o fim sempre é meio 1, 2, 3, né? Mas... então eu acho que tu percebe qual é o caminho da metade em diante do filme e diz, bom, eu já sei o que vai acontecer. Já tipo assim, é isso, aquilo. Mas o caso é o seguinte, o que eu quero destacar. Ele procura, então, um cara que se destacou porque ele fugiu várias vezes de algumas cadeias nos Estados Unidos. Então ele foi procurar esse cara, pagou para esse cara passar para ele como é que ele poderia fazer uma fuga da esposa dele da cadeia. E aí, na conversa que ele teve com o cara disse, olha, depois do 11 de setembro, todas as cidades aqui dos Estados Unidos têm um projeto, têm já colocar em prática um plano. Eles fecham a cidade, eles fecham a parte das rodovias, os aviões, eles fecham os rios e eles fecham também as redes de esgoto. Num determinado ponto, toda a rede de esgoto ela passa a ser blindada, fechada, não no sentido de escoamento, no sentido de que tenha a maneira de pegar quem tentar passar por ali para fugir. Então, foi muito interessante porque eu fiquei pensando, porque eles começaram a fazer então um perímetro, né, em torno da cidade para identificar onde tinham essas saídas de esgoto, todas as saídas possíveis, e todas essas saídas tinham minutos. Em 15 minutos fecham todas as rodovias.
Então, tu tem que sair antes dos 15 minutos. Em 35 minutos, fecham